Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 4 de abril, terça-feira da Semana Santa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e eu quero convidar você que nos encontra pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube a ativar as notificações, a se inscrever aqui no nosso canal e durante a homilia dá um joinha, dá o like, deixa um comentário, nem que seja um amém. O YouTube entende que o vídeo é bom, é oportuno para mostrar para mais pessoas e assim essa evangelização continua a crescer, tá bom? Vamos ao evangelho dessa terça-feira da Semana Santa. João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois os versículos de 36 a 38. Diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, o contexto dele, o pano de fundo dele é a última ceia e a cena do lava-pés. Jesus havia então lavado os pés dos discípulos e tinha dito a eles, se vocês compreenderam o que eu fiz e se vocês colocarem isso em prática, vocês serão felizes. E aí nós vemos Judas, Judas que está fora das bem-aventuranças, de quem sabe e faz as coisas, Judas que está, pelo contrário, dentro da maldição, dentro daquilo que, sobretudo no Evangelho de Lucas, depois das bem-aventuranças, Jesus vai dizer: mas ai de vós, que encontrais na riqueza, nas coisas, a vossa consolação. Veja, e nessa traição de Judas aqui nós vemos a profunda fidelidade de Deus. O evangelho de hoje ele é triste. Judas trai, Pedro promete mais do que vai cumprir. Jesus até acha engraçadinho, fala: Pedro, você vai dar a vida por mim? Tá bom, filho. Você ainda vai me negar 3 vezes antes do galo cantar no fim da madrugada, Veja, vendido, traído por um, Pedro que não consegue amar, e esse Pedro somos nós, não consegue amar como Jesus deveria. Deus me livre e guarde de estarmos no número desse Judas, E é o drama da fidelidade de Deus ao ser humano que é fechado, do ser humano que é sombrio, pecaminoso, opaco, avarento, do ser humano que é debochado, do ser humano que rejeita, E isso, gente, é tão triste que o começo do evangelho diz assim: Jesus estava com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e disse: um de vós vai me trair. E aí diz: desconcertados os discípulos se perguntavam quem seria. Veja, Jesus está profundamente comovido e os discípulos desconcertados. Por quê? Como assim?
Um de nós vai te trair, um de nós vai te entregar na mão dos inimigos para você morrer, uma morte de cruz vexatória. Imagina, alguém seria capaz disso? Sim, alguém seria. É por isso que Jesus fica profundamente comovido. Quer dizer, um de vocês, eu investi tanto tempo, eu andei tão perto, vocês viram coisas que Abraão, Davi, Moisés não viram. O que vocês ouviram. E mesmo assim vocês vão conseguir frutificar tudo isso como traição. Jesus está comovido com a nossa miséria, né? E os discípulos desconcertados. Não, imagina, a gente não é capaz disso não. Meus irmãos, nós somos capazes de trair, de negar, de vender, nós somos capazes de virar uns encapetados aí, nós somos capazes de nos perder na vida. Nós somos capazes de chegar na porta do céu e despencar para o quinto dos infernos. Se a gente perde o temor, se a gente perde a adoração, se a gente perde a reverência, se dentro de nós a gente fica debatendo com Jesus, eu fico imaginando quantas vezes Jesus pregava e todo mundo dizia que lindo, amém. E Judas lá dentro disse, tem que não é bem assim, né? Se for ver, é complicado esses negócios, né, Pato? Se a gente for seguir tudo certinho, a gente é complicado. E Judas que vai virando um cínico. E olha para onde ele leva a vida dele, né? E veja, Jesus o amou. Senhor, quem vai te trair? É aquele para quem eu der o pão passado no molho. Era assim que começava a ser a judaica. O dono da casa que está oferecendo o jantar, não é? Ele coloca do seu lado aquele que vai ser homenageado nessa noite e dá a ele o pão molhado, né? Entende isso? Dá a ele o pão molhado. Então veja, Judas foi o homenageado da Santa Ceia, da primeira missa. Não é que Judas estava em algum lugar, não. Jesus só podia passar o pão molhado a quem está aqui à sua esquerda. E quem é que está aqui à sua esquerda? Judas. Jesus, no começo, ele falou, Judas, senta aqui. Eu quero te homenagear hoje. Hoje essa ceia nós não vamos fazer para o Pedro, para o João, já fiz para eles um dia. Essa é para você, querido. E veja, e não é da boca para fora. Jesus ama Judas. Jesus está comovido com o caminho que Judas está escolhendo e Jesus tenta ganhar Judas pelo amor. E aí então diz que depois do pedaço de pão, Satanás termina de entrar em Judas. Porque quando a gente está na missa, meus irmãos, quando a gente está diante do altar de Deus, na Eucaristia, mas o nosso coração, o nosso ouvido está em outra vibe, como diz a molecada, comungar fica pior, o Satanás terminou de entrar nele. E aí então Jesus olhou para Judas e disse algo terrível. O que tens a fazer, faz logo, eu não vou te segurar mais. Judas fica entregue à sua liberdade, Judas fica entregue às suas escolhas. Olha, Jesus fez de um tudo por Judas, lavou o pé, ofereceu para ele uma ceia. E Judas sabe que ele não merece, Judas sabe que João, Pedro são os mais santos ali, Tiago, né? E o que Judas faz com isso? Ele não faz nada. Ele continua azedo, ele continua amargurado, ele continua desviado, ele continua pensando diferente as coisas, diferente de Jesus. Então Jesus diz, o que você tem que fazer, faz depressa. Mas quem disse que o que ele tinha que fazer era sair dali e entregar Jesus? Ele podia ter se arrependido. O que você tem que fazer agora? Se arrepender ou continuar ladeira abaixo? O que você tem que fazer? Mudar de vida ou continuar desse jeito? É você que escolhe, meu irmão, sou eu que escolho. E Jesus diz, o que você tem que fazer, faz depressa. Nós temos pressa, Judas. A tua vida chegou num lugar onde é preciso ter pressa. Pressa de ser um homem novo, um ser humano novo. Ou pressa de se entregar logo a isso aí. Eu não vou ficar mais te amarrando no pé da mesa, não. E Judas escolheu o seu caminho, e é por isso que São João anota. Era a noite. A noite do pecado, a noite da cegueira de Judas, né? Mas aí Jesus diz, quando Judas toma a decisão então de não se converter, quando Judas toma a decisão então de não fazer nada com o lava-pés que recebeu, nem a ceia que recebeu, e trair Jesus. Jesus diz então assim, eu vou grifar com o meu verde palmeiras, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Que estranho, como assim ele foi glorificado? Deu tudo errado com Judas? Sim, porque Deus é glorificado, minha gente, na fidelidade. Agora eu fui glorificado, ou seja, eu amei até o fim o meu inimigo. Essa é a maior glória. Agora eu fui glorificado, agora eu fui glorificado pelo Pai. Por quê? Porque eu amei Judas até o final. E aqui está, queridos, a Eucaristia tem essa implicância na nossa vida. Amar o inimigo, lavar os pés dele e
ser glorificado às vezes pela traição. Mas nós temos também esse Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir agora? Vou dar minha vida por ti. Vai, Pedro. Antes do galo cantar, né? Você vai me negar, mas Pedro vai se arrepender, vai chorar amargamente e vai retomar o bom caminho. Mas veja, queridos, nessa Semana Santa peçamos a graça de não sermos nem Judas e curarmos esse Pedro vacilante em nós. Pedro entendeu o que devia ser feito. Senhor, eu quero te seguir, eu vou dar minha vida por você. Veja, Pedro já entendeu que acreditar em Jesus não é só ser uma pessoa boazinha, não mato, não roubo. Eu vou dar minha vida por você, Jesus. Eu vou investir tudo de mim na tua causa, no teu evangelho, nos teus projetos, no teu sonho. E nada nem ninguém vai afastar nós dois. Pedro entendeu bem. Faltou força, né? Faltou o Espírito Santo, que só vai vir em Pentecostes. Mas vivamos bem, queridos, essa Semana Santa, para que o Senhor possa estar conosco, não é? Para que o Senhor possa nos abençoar. E agora, após a bênção, vai ficar para você a programação nossa, do nosso Tríduo Pascal, caso você queira nos acompanhar, porque talvez impossibilitado mesmo de ir à igreja viver o Tríduo Pascal na quinta, sexta e sábado santo, vai ficar aqui a nossa programação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.